Olá, pessoal! Nessa aula nós implementaremos os algoritmos de extração de componentes conexos e de extração do contorno paramétrico de objetos. Começando pela extração de componentes conexos, a gente viu o algoritmo como que ele era, né? Que a gente percorre cada imagem, cada linha da imagem. Para cada pixel com valor 1, nós olhamos o pixel à esquerda e o pixel ao norte desse cara, do pixel atual. E aí nós temos uma sequência de condições aqui, três principais, né? Que era aquela questão, se os pixels à esquerda e ao norte são zero, nós temos um novo rótulo. Se tem uma combinação de zeros e uns, ou ambos os pixels são uns e tem o mesmo rótulo, nós copiamos o rótulo dos pixels vizinhos. Se ambos forem 1 e os rótulos forem diferentes, nós temos que associar ao menor rótulo e fazer algum tipo de mapeamento entre os rótulos dos pixels. Então a gente vai ver como fazer essas operações aqui. Nós vamos definir uma função chamada connectedComponents, que essa função ela vai receber uma imagem binária e lembrando, o resultado dela vai ser uma nova imagem de mesmo tamanho que essa imagem de entrada, só que aí para essa nova imagem, em cada posição onde essa imagem de entrada tem o valor 1, essa nova imagem vai ter o rótulo respectivo daquele pixel, onde o rótulo vai ser valores começando em 1 até o número de componentes na imagem. Se a imagem tem 10 componentes conexos, o rótulo vai de 1 até 10 desses componentes. Então, começando aqui, como usual, nós primeiro calculamos o número de linhas e colunas da nossa imagem. E aí nós definimos uma imagem IMG rótulo, que vai ser uma imagem inicialmente de zeros, do mesmo número de linhas e colunas que a minha imagem original. E ela vai ter o tipo diferente, vai ter o tipo inteiro, porque o rótulo, de repente, nós temos, por exemplo, 300 componentes conexos na imagem, e aí nós não podemos usar, por exemplo, unsigned integer de 8 bits, porque vai passar o limite de 255, né? Então é bom a gente definir a imagem rótulo como um array de inteiros. Nós vamos definir uma variável que vai armazenar o label atual, ou seja, qual o maior rótulo que a gente tem atualmente. Então, inicialmente, ela vai estar com o valor 1, que nós não temos ainda nenhum componente, então o próximo componente vai ter o rótulo 1. Né? E nós vamos definir aqui um dicionário de label-eq, que esse dicionário do Python ele vai armazenar essa equivalência entre os rótulos quando nós tivermos esse caso aqui. Quando os pixels forem 1 ao norte e à esquerda e tiver um rótulo diferente, a gente tem que armazenar essa equivalência. E para isso a gente vai usar um dicionário. Lembrando que o dicionário do Python ele funciona da seguinte forma, né? Nós temos um dicionário vazio usando chaves, e aí nós podemos adicionar qualquer valor aqui, por exemplo, o valor 4 vai ser associado ao valor 10, o valor 23 vai ser associado ao valor 3, e aí nós podemos imprimir esse dicionário. Ele armazena essa associação, ele é tipo uma hash table, essencialmente, que vai armazenar lá os valores 4 como chave e o 10 como valor, 23 como chave, 3 como valor. E aí eu posso, inclusive, acessar esses elementos, por exemplo, 23, eu tinha o 3. Então, nós usaremos essa estrutura de dicionários para armazenar a equivalência entre os labels. E aí, para cada linha na minha imagem, lembrando que o algoritmo começa percorrendo cada linha da esquerda para a direita, que é a forma usual de percorrer uma imagem. Então, para cada linha e para cada coluna, se o IMG row call for igual a 1, ou seja, se nós encontramos algum pixel pertencente a um objeto, nós começamos a fazer a operação de extrair um componente conexo. Então, se nós encontramos algum novo componente, lembrando, nós encontramos o pixel pertencente ao objeto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar os pixels esquerdo e direito em relação a esse pixel inicial. Então, o nosso valor do pixel ao norte, que a gente vai chamar de imgpn, vai ser igual a quem? Vai ser img row menos 1 call, certo? Porque nós pegamos a linha anterior e a mesma coluna do pixel atual. Então ele é o pixel que está ao norte, em cima do pixel atual. E da mesma forma nós vamos armazenar quem é o label do pixel ao norte, que vai ser o img rótulo row menos 1
call. Então nós temos além de quem é o pixel, porque a gente tem que saber se ele é 0 e 1, 0 ou 1, né? Nós temos também o rótulo desse cara, caso ele seja 1. Se ele não for 1, o rótulo vai ser 0, né? Com certeza. E da mesma forma nós temos também o imgpe, vai ser o pixel à esquerda. Então ele está na mesma linha, só que está na coluna anterior do meu pixel atual. E o label do pixel PE vai ser igual a img rótulo, também é a mesma linha, row e call menos 1, certo? Ok, nós temos o pixel norte e o pixel à esquerda. A única coisa é que a gente tem que tomar um certo cuidado com as bordas da imagem. Quando eu estou no pixel que está na linha 0 da minha imagem, eu vou ter o row menos 1, e eu vou estar indexando menos 1 aqui na minha imagem, e isso vai dar problema, né? Não, a gente não quer isso. Então a gente tem que só adicionar uma condição especial aqui, que se o meu row for 0, eu assumo que o valor do meu pixel ao norte é 0 também. Ok? Porque eu assumo que o valor fora da minha imagem, né, ele é 0. E se o valor fora é 0, então eu nem vou precisar do rótulo, porque eu sei que ele é 0. Eu nem preciso definir o rótulo. Se eu não estou na primeira linha, então aí eu faço essa questão de pegar o valor na imagem e pegar qual o rótulo dele. E a mesma forma, eu tenho que verificar se eu estou na coluna 0. Então, também o meu imgpe vai ser igual a 0. Se não, eu posso fazer essa questão de olhar a coluna anterior, eu não vou ter valores negativos. Né? Ok? Então, é sempre bom lembrar de salvar o notebook. Aqui eu tenho já até esse passo 3 do meu algoritmo. Né? Eu vou ter os pixels à esquerda e à direita. Ou melhor, à esquerda e ao norte. Né? Ok, então agora nós temos que fazer essas condições. A primeira delas é verificar se os dois são 0. Então, a primeira condição, se imgpn é igual a 0 e imgp é igual a 0, se ambos são 0 é porque nós temos um novo rótulo, ok? É porque esse pixel não está conectado a nenhum componente na esquerda nem em cima. Com isso, nós vamos falar que na nossa img rótulo, nessa posição row call, ele vai ganhar o current label aqui, que é basicamente o label e rótulo. O label e rótulo são a mesma coisa, que a gente está usando o português e o inglês aqui. Né? Então, o que não é o ideal, mas nós vamos ter uma imagem para armazenar os rótulos e um label para armazenar o rótulo, o maior rótulo atual. Né? Ok, e aí, como nós adicionamos esse rótulo na nossa imagem, nós vamos aumentar um no nosso label aqui, certo? Por quê? Porque agora nós temos esse novo componente e agora esse current label vai conter o label do próximo componente a ser adicionado na minha imagem. Então eu tenho esse cara e eu aumentei. Isso é a primeira condição. Aí eu tenho a segunda condição, que são todos esses casos aqui, né? Essas três possibilidades. Então eu posso adicionar um elif. Então se aquela primeira não foi verdadeira, eu verifico se imgpn é igual a 0 e imgp é igual a 1, ou seja, meu pixel à esquerda ele é 1. Então eu vou pegar o rótulo do meu pixel atual e vou falar que ele é igual ao rótulo do pixel à esquerda. Ok? Eu simplesmente copio o rótulo. Da mesma forma, se o meu imgpn é igual a 1 e o imgp é igual a 0, eu falo que o img rótulo, row call, é igual ao label do pixel que é 1 ali, que é o pn. E eu tenho a última condição, que é o se o imgpn é igual a 1 e imgp também é igual a 1, aí eu tenho um caso especial, né? Esses três casos acima são simples. Se eles são 0, eu aumento um componente ali, eu crio um novo componente conexo na minha imagem, no novo rótulo. Se o da esquerda é 1, eu copio o rótulo da esquerda. Se o de cima é 1, eu copio o rótulo de cima. Se os dois são 1s, eu tenho que agora verificar. Se ambos têm o mesmo rótulo, aí eu posso copiar o rótulo de um deles. Se não, aí que a situação fica um pouquinho mais complicada. Então, primeiro eu vou verificar se
o label do PE é igual ao label do PN. Então, se eles têm o mesmo rótulo, isso é simples. Eles têm o mesmo rótulo, então eu vou pegar o rótulo nesse pixel atual que eu estou e eu copio o rótulo de um deles porque eles são iguais, né? Então eu copio, por exemplo, o rótulo do pixel acima, que é igual ao rótulo do pixel à esquerda. Se não, aí que a gente tem a complicação, né? Porque agora eu tenho o meu pixel atual, o pixel que está acima e a esquerda, eles possuem rótulos diferentes. Como a gente viu, a ideia é associar o pixel atual ao menor rótulo entre esses dois. E aí armazenar a equivalência entre esses dois rótulos, que a gente vai usar esse dicionário que foi criado aqui. Então nós vamos verificar quem que é o menor rótulo. Se o label do pixel acima for menor que o label do pixel à esquerda, se ele for menor, então a gente vai armazenar esse cara aqui. Nós vamos associar esse rótulo PN e armazenar a equivalência entre os dois rótulos. Então, img rótulo roll call vai ser igual ao labPN, né? O label do PN. Então, eu vou copiar o rótulo do PN. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Aqui que é importante, né? Eu tenho o meu dict lab eq, de equivalente, ou seja, é o meu dicionário de equivalência de labels, né? De rótulos. Então, meu dicionário de equivalência de rótulos, eu vou falar que meu rótulo PE vai ser igual ao meu rótulo PN, ok? Então eu estou falando, eu associei o rótulo PN ao meu pixel atual e eu estou falando que esse meu rótulo PE ele é equivalente ao meu rótulo PN, certo? Para isso que a gente está usando o dicionário, a equivalência entre os rótulos. Opa, aqui eu esqueci do if, acho que ficou confuso, né? Era para ter tido um if aqui. Eu tenho uma condição, né? Se o label PN é menor que o label PE, eu copio o rótulo do pixel norte e armazeno a equivalência. Se não, eu tenho a situação contrária. Eu copio o rótulo do pixel à esquerda, que é o labPE, e eu armazeno essa equivalência de rótulos, que eu falo que o rótulo PN vai ser equivalente ao rótulo PE, certo? Então, esse vai ser o dicionário de equivalência. Ok, então, vou só rodar a célula para ver se tem algum problema de sintaxe. Não tem. Aí, isso vai ser executado, então. Vai percorrer toda a imagem, sempre que for encontrado o valor 1, vai ser verificado ali os pixels à esquerda e ao norte. Dependendo dessas condições, nós vamos ter uma nova imagem de rótulo que vai armazenar os novos rótulos dos componentes. E nós temos esse label que vai armazenar a equivalência entre rótulos, ou seja, existem componentes aqui que estão bem próximos, são vizinhos, mas eles na verdade deveriam ser o mesmo componente, nesse img rótulo. Agora o que a gente precisa fazer, depois de percorrer tudo isso daqui, é reorganizar esse dicionário de rótulos. O que a gente tem nesse dicionário atualmente? Para cada vez que nós identificamos uma equivalência entre os rótulos, né, que é quando os dois pixels aqueles eram vizinhos e tinham rótulos diferentes, nós armazenamos que o rótulo que tem um índice maior aqui é equivalente a esse rótulo que tem um índice menor. Então, essencialmente, a gente pode imaginar que esse dicionário ele está armazenando o quê? Ele está armazenando um grafo de rótulos, de equivalência de rótulos. Ele é um grafo de equivalência de rótulos. Ele é algo desse tipo aqui, que eu até desenhei já aqui. Por exemplo, eu posso ter aqui, uma dessas posições aqui, é que o meu rótulo 10, ele é equivalente ao rótulo 8. Então a gente pode imaginar que isso é um grafo direcionado, dizendo que o meu, por exemplo, se o meu labPE aqui, o label do meu pixel esquerdo for 10, e o label do meu pixel norte for 8, eu tenho essa equivalência. Eu quero falar que onde eu tenho o rótulo 10, na verdade eu poderia substituir pelo rótulo 8, que eles são equivalentes. Da mesma forma, eu posso ter lá que o rótulo 13 é equivalente ao rótulo 8. Eu posso ter também que o rótulo 8 é equivalente ao 5, rótulo 7 é equivalente ao 5 e o 5 é equivalente ao 2. Eu posso ter uma combinação ali de equivalências de rótulo que essencialmente formam um grafo direcionado. E agora, o que eu quero fazer? Se todos esses rótulos aqui são equivalentes nesse meu grafo, eu quero substituir todo mundo pelo menor rótulo que eu tenho. E o menor rótulo, eu vou encontrar ele se eu percorrer
dado um nó qualquer aqui do meu grafo, por exemplo, nó 7, eu quero percorrer esse grafo seguindo a direção das arestas. Quando eu chegar num nó que não tem nenhuma aresta de saída, eu pego e substituo o valor do meu nó inicial aqui, 7, por esse valor 2. Então, 7 vai ser substituído por 2. Se eu sair do meu nó 13 aqui também, eu vou para 13, 8, 5, 2. Então, eu encontro que o 13 tem que ser substituído por 2. E assim por diante. Partindo de cada nó, eu vou chegar no nó final aqui e substituir todos esses valores aqui pelo valor 2. Todo mundo aqui vai ganhar um rótulo 2 no final. Para isso, eu posso reorganizar esse dicionário para fazer essa busca em profundidade, certo? É uma busca em profundidade de um grafo. A partir de um nó, eu vou olhando onde eu não tenho mais nenhuma aresta de saída. É até simples fazer essa operação. Então a gente vai ter um for aqui para cada chave nesse nosso dicionário. Então isso aqui é uma forma de eu iterar sobre cada chave, ou seja, cada hora aqui vai ser uma das chaves do meu dicionário, aqui um dos labels. Para cada chave, a gente vai armazenar uma variável aqui que vai obter o valor dessa chave. Então, para aquela chave aqui, nós temos agora qual é o rótulo equivalente dessa chave. E que a gente pode fazer um while enquanto o label está nesse dict, dict lab ec. Enquanto o label está nesse dict, nós atualizamos esse label com o próprio valor do dicionário. E aí nós substituímos a chave, a posição desse dicionário por esse label. É só isso que a gente precisa para fazer essa substituição. O que vai acontecer aqui então? Para cada chave no nosso dicionário, ou seja, para cada nó, por exemplo, que vai ser o rótulo 13 aqui. Então, para cada chave, eu vou lá e pego quem que é a equivalência, quem que é o rótulo equivalente. Então, se o key for 13, o meu label aqui vai ser 8. Eu vou ter o label igual a 8. E aí, enquanto o label está nesse dicionário, eu vou pegar o próximo valor. Então, se meu label é 8, eu vou pegar o próximo valor. Quem que 8 está apontando? O 8 é equivalente ao 5. Então, agora o label vai passar a ser 5. Aí, de novo, o label está no dicionário porque ele é o 5 ali. Então, ele vai pegar, indexar o elemento 5 aqui na chave, que vai ser o valor 2. Então, eu vou ter o valor 2 aqui no label. E o valor 2, ele não aponta para ninguém. Então, ele não é nenhuma chave. Eu não tenho a chave 2 no meu dicionário. Isso é importante notar. O meu dicionário, cada aresta representa que a chave é o início da aresta e o valor é o final da aresta. O 2, ele não tem nenhuma aresta, então ele não está no meu dicionário, certo? Na chave, ele não é uma chave do meu dicionário. E isso aqui ele verifica se o label é uma chave do dicionário. Ele não verifica se o label é um valor do dicionário, certo? Porque lembrando, o dicionário ele tem as chaves e tem os valores. Então aqui é verificado se o label é uma chave. E ele não é. Ele é um valor do dicionário, mas ele não é uma chave. Então, como ele não é uma chave do dicionário, quando o label for 2, acabou esse while, eu vou sair desse while. E aí eu vou lá nessa chave que eu tinha inicialmente, que era 13, chave 13, e substituo pelo valor 2. Ou seja, agora ao invés dessa chave ter o valor 8 aqui, ela vai ter o valor 2. Certo? Então, com isso, eu falei que o 13 agora aponta para o 2, na verdade. Então, ele vai estar apontando para o 2 sem problemas. E com isso, se eu fizer isso para todos os nós do meu dicionário, eu vou fazer uma busca em profundidade aqui em todos esses nós, sempre chegar, se for esse grafo, né, sempre chegar no valor 2 e substituir por esse valor em todo o meu dicionário. No fim desse for, eu vou ter um dicionário que é bem mais simples. Ele vai ter as equivalências imediatas. Para cada rótulo em que eu tinha uma colisão aqui de rótulos, né, eu já vou ter qual é o label que eu tenho que substituir esse rótulo. Então é um pouquinho confuso aqui, mas acho que pensando bem no que significa esse grafo e como ele está representado nesse dicionário, a gente consegue entender bem esse algoritmo aqui. Né? E se eu tenho agora um dicionário de equivalências mais simples, em que dada a chave eu tenho qual o rótulo que ele tem que ter, eu posso fazer a segunda passada pela minha imagem, que a gente viu lá, o algoritmo ele tem uma segunda passagem, né? Em que a gente vai, de novo, para cada linha e para cada coluna, para cada row e para cada call na minha imagem. Eu vou ter o label que eu tenho na minha imagem rótulo.
naquela linha e naquela coluna. Então eu tenho um dado label na minha imagem rótulo. Se esse label tiver como uma chave nesse dicionário, é porque eu tenho que substituir esse label pelo valor da chave, que é um novo rótulo que eu tenho que ter. Se ele não tiver, eu não preciso fazer nada, é porque não deu nenhuma colisão de rótulos. Mas se ele tiver, eu tenho que fazer essa substituição. E aí basta eu falar que em rótulo, na posição roll call, eu tenho quem? Eu tenho o valor do dicionário para essa dada chave. E aí eu retorno a minha imagem de rótulo. Certo? Então, o que foi feito? Foi feita aquela propagação de rótulos nesses três ifs. Caso houvesse 2 pixels pertencentes ao objeto e eles tivessem uma certa colisão, eu associei o menor valor e armazenei essa equivalência. Eu estou falando, esses dois componentes eles têm rótulos diferentes, mas eles deveriam ter um rótulo só. Esses rótulos são equivalentes. Com isso, eu construí essencialmente um grafo direcionado. Ao fazer essa operação aqui, a gente simplifica esse grafo, substituindo cada valor aqui do meu dicionário pelo último rótulo que a gente encontra aqui. Então, para cada chave que eu tinha no meu dicionário, as chaves vão continuar a mesma, né? Para cada chave eu vou substituir pelo label do rótulo que eu tenho que colocar para aquele label, né? Para aquele rótulo original. E aí, tendo esse mapeamento entre quem eu tenho que substituir, né? Qual rótulo eu tenho que substituir por qual rótulo, eu percorro novamente a minha imagem para um dado rótulo, se ele tiver no dicionário, eu vou lá e substituo aquele rótulo por um novo valor. Certo? Ok. Então, a gente pode fazer um pequeno... Bom, tem que lembrar de executar essa célula aqui. A gente pode fazer um pequeno teste aqui. Definir uma imagem de teste, que vai ser um array. Vai ter o valor 001. Por exemplo, 0101. E aí 1110. Nós temos aqui um arrayzinho. Dá para ver que esse algoritmo ele naturalmente considera a vizinhança 4, certo? Ele só olha para os pixels esquerda, direita e cima e embaixo. Que olhar para o pixel esquerdo e ao norte é equivalente a olhar para a esquerda, em cima, embaixo e direita. Então, nós esperamos que nessa pequena imagem de teste nós encontremos dois componentes conexos, né? Esse cara aqui com esses 3 pixels e esse cara aqui com esses 4 pixels. Portanto, se a gente chamar aqui a imagem rótulo passando os componentes conexos dessa imagem, e aí nós podemos mandar imprimir esse mg rótulo aqui para ver qual que é o resultado. E aí, é claro, se tiver tudo implementado corretamente, que é uma função grande aqui, né? Então é natural que possivelmente tenha alguns problemas. Mas, se tiver implementado corretamente, a nossa imagem rótulo, ela vai ter então uma nova imagem de mesmo tamanho que a original. E agora, para cada pixel 1 que eu tinha na minha imagem original, eu tenho o rótulo respectivo do componente daquele pixel. Então, esses 3 pixels ganharam o rótulo 1, que por coincidência é o mesmo valor aqui, né? Mas não precisaria ser. E esses pixels aqui ganharam o rótulo 2, porque eles estão em um outro componente. Certo? Bom, a gente pode aplicar esse mesmo algoritmo numa imagem um pouco mais completa, né? Tem uma imagem aqui que chama componentes.tif. A gente pode até dar uma olhada nessa imagem aqui, imshow e mggray. É uma imagem que tem alguns componentes diferentes aqui, alguns objetos diferentes na minha imagem. Então nós vamos, de novo, nesse algoritmo aqui nós estamos... Também ele provavelmente vai funcionar se a nossa imagem for em 0 e 255. Não, na verdade não, porque a gente está... Aqui a gente está assumindo que a imagem é entre 0 e 1, certo? Ela tem que ser entre 0 e 1 nesse caso. E a gente pode verificar, é sempre importante, verificar aqui np.unique e mg. Dá para ver que a imagem é 0 e 255, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, para garantir... A gente poderia arrumar esse algoritmo para considerar tanto imagens 0 e 1 quanto 0 e 255, né? Mas vamos fazer aqui o que a gente tem feito de falar que a imagem é igual a 0, .astype, nt.int8. É até bom para fixar a conversão que a gente tem que fazer aqui. E aí nós vamos definir o mg rótulo como sendo os componentes conectados.
de IMG. E aí vamos aproveitar aqui para mostrar o IMG rótulo. Mostrando essa imagem, nós temos, de novo, esse IMG rótulo ele vai ter os rótulos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O mapa de visualização Gray ficou um pouco ruim aqui, certo? Porque tinha um objeto aqui, lembra? Como ele ficou com valor 1, ele está praticamente preto, a gente quase nem consegue ver ele. Por isso, para esse caso, a gente pode até não usar o mapa de cores Gray e usar o mapa de cores padrão do Matplotlib, que até ajuda a visualizar que tem aqui realmente os objetos, os diferentes objetos, eles estão em cores diferentes, certo? Aqui talvez, eu não sei se na compressão do vídeo vai dar para ver, depois que colocar o vídeo, né? Mas tem o objeto aqui também, como ele está com o valor 1, ele tem um valor bem baixo, ele é bem parecido com o valor do background aqui, que é 0, né? Mas nós temos aqui, cada objeto ganhou um valor diferente de rótulo. Nós podemos até verificar, aplicando o np.unique desse IMG rótulo. E aí, realmente, os valores únicos nesse rótulo é o 0, 1, 2, ou melhor, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 16 e 23 são os rótulos dos meus objetos. Aqui dá para notar que o rótulo ele não ficou naturalmente 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Por quê? Porque nós fizemos essa substituição aqui. E pode acontecer, isso é bem fácil de acontecer, né? De os rótulos não serem contínuos, não ter o valor 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas é bem simples remapear esses valores de rótulos para que eles fiquem entre 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Eu poderia simplesmente, por exemplo, fazer um novo dicionário de mapeamento em que eu olho o índice de cada rótulo e remapeio, né? Então esse cara vira 1, o 3 vira 2, o 5 vira 3, 7 vira 4, 9 vira 5 e assim por diante, né? Seria bem simples remapear esses rótulos para ter valores mais naturais, né? De 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas são esses rótulos que a gente tem aqui na nossa imagem. Agora nós iremos implementar a extração de contorno paramétrico de um objeto. Lembrando que para a extração de contorno paramétrico, acho que o principal conceito que a gente precisa lembrar é que nós vamos percorrer a imagem até encontrar o primeiro pixel, né? E aí, dado um pixel do contorno do objeto, nós vamos procurar o próximo pixel que está no contorno. E aí nós temos uma enumeração da vizinhança de um dado pixel. Então, se eu tenho lá o pixel de referência P, eu digo que o pixel acima é 0, e aí no sentido horário, nós aumentamos o índice desse nosso pixel. Então, nós vamos iniciar aqui definindo uma função que a gente vai chamar de mgContour. Ela vai receber uma imagem e vai retornar um array contendo as posições do contorno de um dado objeto na imagem. Nós vamos assumir que a imagem possui apenas um único componente conexo, que nós queremos calcular o contorno, certo? E é claro, se tivesse mais de componente conexo, nós poderíamos, sem muita adição de complexidade, calcular o contorno de cada componente conexo, né? Aproveitando inclusive a função que a gente acabou de fazer ali em cima. Mas, para simplificar, vamos assumir que a imagem tem um único componente que a gente quer detectar o contorno. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um mapeamento de vizinhança. Lembram que a gente viu na aula que, dado que eu estava em um pixel e encontrei onde está o próximo pixel, por exemplo, o vizinho 3 aqui vai ser o próximo do contorno, quando eu for para esse próximo pixel, eu já sei qual índice eu tenho que começar a procurar para buscar o próximo pixel de contorno. Então, se eu estava aqui, se eu olhei, eu estava em P e eu olhei e caí no pixel 3, quando eu estiver no 3, o pixel acima dele vai ser o 0 e eu vou ter que começar pelo pixel 1, que vai ser aqui na diagonal acima, certo? Então, nós podemos já fazer essa definição de vizinhos, onde o índice do array é o índice do vizinho, do próximo vizinho a ser buscado, e esse array vai ter qual índice eu tenho que começar a buscar o meu novo ponto de contorno. É essencialmente a tabelinha que a gente viu na aula. Nós vimos uma tabelinha que, dado o índice anterior, qual o próximo índice. Vocês podem dar uma olhada lá para ver essa tabelinha. Mas vai ser esse cara aqui. Então, se o pixel que eu encontrei é o vizinho 0,
Quando eu pular para ele, eu vou ter que começar a procurar a partir do vizinho 7. Se é o vizinho 1, eu também começo a procurar a partir do 7. Se eu encontrei o vizinho 2, eu começo a procurar a partir do 1. O vizinho 3, a partir do 1 também. E assim por diante. Então eu tenho os índices do array e os valores respectivos, né? Ok. Uma outra coisa que é importante a gente fazer é adicionar zeros ao redor da minha imagem para evitar problema de borda. Então aqui, lembrando a funçãozinha do NumPy, que dado uma imagem, adiciona uma linha e uma coluna no começo e no fim da minha imagem com o valor 0 para essa image pad. Porque senão, se o meu objeto, por exemplo, tocar a borda da minha imagem, isso vai dar vários problemas para o algoritmo. Eu vou indexar um valor fora do array, ou eu poderia ficar fazendo condicionais para verificar se eu não estou indexando fora do meu array, né? Mas é mais simples simplesmente adicionar zeros ao redor da imagem e aí eu não preciso me preocupar com o meu objeto tocar a borda da minha imagem. Ok, então aí nós definimos o número de linhas e o número de colunas da minha imagem, pad, que agora é quem eu estou trabalhando aqui. Nós vamos buscar o primeiro ponto do objeto. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular quais os índices respectivos da linha e coluna do meu array. Então eu posso começar com k igual a 0 aqui, um row igual a 0, um call igual a 0, e enquanto a minha imgpad row call é igual a 0, ou melhor, igual, né? Igual a 0, nós aumentamos 1 em k e calculamos qual a linha respectiva. Aqui é só para a gente ter uma forma simples de, ao encontrar o ponto, esse while vai terminar, né? Então nós temos aqui o k menos 1, menos 1 não, né? Menos, a gente tem que fazer menos rows, o rows menos numCalls. Ou seja, enquanto a nossa imagem tem o valor 0, nós adicionamos o k, e aí nós calculamos qual a linha equivalente, k dividido por numCalls, na verdade, né? Vai dar qual a linha que a gente está, e qual vai ser k menos a linha que a gente está vezes numCalls. Essencialmente, lembrando, isso aqui é uma forma de você percorrer um array 1D como se ele fosse 2D, né? Ou vice-versa, né? Percorrer um array 2D como se ele fosse 1D. Você pega esse k, ele vai sendo um índice que vai sendo aumentado, e aí nós calculamos a linha e coluna respectiva. Aqui a gente poderia ter feito também com um laço duplo, com 2 fors, né? Só que aí a gente teria que terminar esse laço duplo quando encontrasse o valor 1. Então aqui é uma forma um pouco mais simples de pegar o próximo ponto, né, o próximo pixel, até que ele seja 1. Então nós vamos adicionando k, pegando a linha e coluna. Quando esse valor for 1, quando o valor da imagem for 1, isso aqui vai terminar. E nós vamos ter qual a linha e coluna do primeiro pixel que tem o valor 1 no nosso objeto. Ok, então é só uma coisinha para achar o primeiro pixel aqui. Agora nós vamos começar realmente, a partir desse primeiro pixel que foi encontrado, nós vamos começar a percorrer o contorno do objeto, buscando os vizinhos desse pixel. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir qual o ponto corrente, current point. Ele vai ser quem? Ele vai ser esse primeiro pixel, o row e call que a gente está. O contorno nós vamos usar para armazenar todos os pixels de contorno que a gente encontrar. Então, inicialmente, nós temos aqui o primeiro ponto que foi encontrado. Depois dos próximos pontos que a gente encontrar, a gente vai adicionar nessa listinha aqui de contorno, dos pixels de contorno. Então, nós temos o ponto atual e o contorno. E nós vamos indicar aqui qual o primeiro ponto que a gente tem que começar a buscar no próximo vizinho. E esse, inicialmente, ele vai ser o índice 2. Por quê? A gente estava percorrendo lá a nossa imagem, em cada linha, da esquerda para a direita. Quando a gente encontrou o primeiro ponto, acho que é mais fácil desenhar aqui. Se eu tinha lá uma certa imagem, ela era 0, 0, 0. E aí depois, ela tinha 0, 0, aí tinha 1. E começou aqui os valores da imagem. Aí aqui pode ter uns também.
Então, digamos que eu tinha uma imagem assim. Então, a gente estava percorrendo essa imagem e encontrou o primeiro ponto do meu objeto. Dado esse primeiro ponto, a gente sabe que o ponto da esquerda não é do objeto, o ponto de cima também não é, e o ponto da diagonal também não é. No máximo, o ponto da direita desse ponto é que pertence ao objeto. Poderia não ser também, né? De repente esse ponto é zero e na verdade é o próximo. Mas somente a partir desse ponto é que deve ser do objeto. Né? E esse ponto é justamente o vizinho de índice 2 em relação ao primeiro ponto. Então, o primeiro vizinho que a gente tem que procurar a partir do primeiro ponto é o 2. Né? É o vizinho de índice 2. Ok. Então, a gente vai começar esse vizinho. E aí, nós vamos entrar no loop principal aqui. Enquanto true, a gente simplesmente vai fazer um while true. E aí, em algum momento, quando a gente voltar no primeiro ponto do contorno, a gente vai sair desse loop, desse laço, né? Aí, o que nós vamos fazer aqui é pegar o próximo ponto. E verificar qual foi o último índice do nosso vizinho. Ou seja, essa função, o que ela vai fazer vai ser qual o próximo ponto de borda da nossa imagem. Que a gente vai modularizar um pouco o código aqui, né? Então eu vou definir uma função, que eu vou definir não, eu vou chamar uma função que a gente vai implementar getNextPoint, que vai ser passado o ImagePath, o ponto atual e o startIndex. Então essa função ela vai ser responsável por encontrar o próximo ponto de contorno. Então, dada a imagem, o ponto atual de contorno e qual índice eu tenho que começar a buscar, ela vai retornar qual o próximo ponto de contorno e qual foi o último índice que ela buscou no ponto anterior para encontrar esse ponto aqui. Porque lembrando, dado esse last index, a gente vai usar esse mapeamento para ver onde a gente precisa começar a buscar no próximo ponto. Então, nós vamos ter o próximo ponto. Aí o que a gente vai fazer é justamente calcular o start index para o próximo ponto, em que a gente vai usar o neighbor map do last index. Então, dado o índice do último vizinho encontrado, nós vamos começar a procurar a partir desse índice. E aqui, para entender bem essa questão, é melhor olhar lá os slides da aula, né? Que tem lá passo a passo por que a gente faz esse mapeamento entre o próximo vizinho, ok? Então, isso daqui, simplesmente nós temos o próximo ponto e o ponto inicial. Nós vamos adicionar aqui o critério de parada. Se o next point é igual a contorno 1 e o contorno menos 1 é igual a contorno 0, a gente vai parar, vai quebrar esse loop. O que está sendo feito aqui? Nós estamos verificando se o próximo ponto que a gente vai visitar é o mesmo ponto que o segundo ponto de contorno. E se o último ponto de contorno que a gente tem é igual ao primeiro ponto. Então, lembrando esse critério de parada que é, se eu estou realizando uma transição novamente do primeiro ponto de contorno para o segundo, eu paro o meu algoritmo. Ou seja, porque se eu não parasse aqui, eu simplesmente pegaria meu contorno novamente. Né? Então, se eu estou fazendo essa mesma transição do primeiro ponto de contorno até o segundo, eu paro a minha verificação. A única coisa é que, como eu estou pegando aqui o ponto 1 do contorno, eu tenho que garantir que o len do meu contour é maior do que 1. Então, se ele for maior do que 1, eu faço essa verificação. Ele é maior do que 1, eu faço a verificação. E se isso aconteceu, eu paro. Eu não tenho que pegar mais pontos de contorno. Se não, eu vou lá e adiciono ao meu contorno o meu next point. E eu atualizo o meu current point como sendo next point. Certo? Ou seja, então, para cada ponto, eu tenho o ponto atual, eu tenho o próximo ponto, eu faço esse mapeamento para saber de quem eu tenho que buscar na próxima vez. Né? Se eu não encerrei, eu adiciono esse próximo ponto no contorno e atualizo o ponto atual. E isso vai sendo repetido até que seja obedecido o critério de parada aqui. Bom, aí só tem um pequeno detalhe aqui. No final desse while, nós vamos ter essa lista dos pontos de contorno. Mas só lembrando que nós adicionamos zeros na imagem aqui. Então, esses pontos de contorno, em relação à imagem original, eles vão estar deslocados de 1, certo? Como eu adicionei zeros na primeira linha e na primeira coluna, eles vão estar deslocados de 1, né?
Então a gente só tem um detalhezinho aqui que tem que a gente vai fazer, né? Para cada índice e para cada ponto em enumerate e counter. E aqui eu vou usar uma sintaxe Python que eu ainda não tinha usado, que é bem comum de ser usada, né? Eu não estava usando para simplificar a notação aqui, a sintaxe do Python. Mas o enumerate, essencialmente, ele vai pegar esse array e aí eu vou ter duas variáveis nesse for, que vai ser o índice para cada ponto do array e o valor respectivo, certo? Então esse contorno, esse point índice aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, e esse point vai ser o valor do ponto que eu tenho no contorno, que é a posição do pixel. Então para cada índice e ponto, eu vou pegar o meu contorno naquele índice e vou falar que ele é igual a uma nova tupla, em que eu vou pegar o point 0 menos 1 e point 1 menos 1 também. E aí eu retorno meu contorno. Ou seja, eu só estou subtraindo 1 aqui dos meus pontos por causa da questão do padding aqui. Eu adicionei uma coluna e uma linha, então eu tenho que subtrair de novo para ter as posições corretas na minha imagem. Ok, então a função é essa. Nós vamos percorrendo o próximo ponto, procurando o próximo ponto, adicionando uma lista. E o que a gente tem que implementar então agora é uma forma de encontrar, dado o ponto atual, e um vizinho que a gente vai começar buscando, quem que é o próximo ponto do contorno, e esse índice aqui, que é o último índice que eu busquei o meu vizinho. Né? Então vamos implementar essa função aqui. Ela vai ser o getNextPoint, com todos esses mesmos parâmetros aqui. Ok? Então agora a gente quer o próximo ponto. Tem algumas formas diferentes de implementar essa função. Uma forma que eu acho que é um pouco mais simples e até eficiente, a gente vai definir inicialmente uma lista aqui de vizinhos. Essa lista de vizinhos ela vai conter 8 elementos, indicando como que eu tenho que transladar o meu ponto atual para chegar em algum vizinho. Ou seja, o meu primeiro vizinho que está acima do meu ponto atual, quem que é? Ou seja, esse cara aqui, né? Esse cara, eu estou no ponto atual, eu quero olhar o vizinho acima. Como que eu posso chegar lá? Eu posso andar menos 1 nas linhas e 0 na coluna. Ou seja, dada a coordenada desse ponto, se eu somar a linha desse ponto com menos 1, eu tenho a linha de cima. E se eu somar a coluna desse ponto com 0, eu tenho esse ponto aqui de cima. Né? Então aqui a gente vai pôr o valor menos 1 e 0. De novo, se eu somar a coordenada desse cara com menos 1 e 0, eu vou ter o ponto de cima, porque eu andei menos 1 linhas e 0 colunas. Para o ponto que está esse próximo ponto, 1, quem que ele é? Se eu somar a essa coordenada menos 1 nas linhas e 1 nas colunas, eu vou nesse ponto aqui, eu chego nesse ponto. Né? Então, se eu andar menos 1 e 1, eu chego nesse ponto. Então, esse cara aqui vai ser menos 1 e 1. O próximo ponto é esse cara aqui. Eu tenho que andar 0 nas linhas, que é a mesma linha, né? E 1 nas colunas. Então, eu vou ter 0 e 1. O próximo ponto ali vai ser 1 e 1. O próximo vai ser 1 e 0. 1 e menos 1. 0 e menos 1. E menos 1 e menos 1. Ou seja, o último ponto, que é o 7 aqui, eu tenho que andar menos 1 nas linhas e menos 1 nas colunas. Então essa lista aqui ela é útil, posso até quebrar ela aqui. Ela é útil para a gente saber, dado o ponto atual, eu posso ir somando as coordenadas desse ponto com os valores dessa lista, eu tenho cada vizinho do meu ponto atual. É uma forma bem usual da gente visitar os vizinhos de um ponto atual. Ok, então o índice atual vai ser o meu start index, o meu índice atual do vizinho. Qual vizinho eu estou olhando atualmente, ele vai ser esse start index inicialmente. E qual o valor do vizinho? A gente vai assumir que primeiro é 0, esse valor. Enquanto o valor do vizinho for igual a 0, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar quanto que a gente tem que andar para ir para a posição do vizinho, que a gente vai chamar de nayshift. Nós vamos usar esse naylist pelo current index. Então, dado o índice de um certo vizinho, acessando essa lista com esse índice, nós sabemos como que a gente tem que andar aqui, como que a gente tem que variar linha e coluna para chegar no vizinho. Então, nós temos aqui a posição da linha do vizinho, vai ser o current point, 0, mais nayshift, 0.
E a mesma coisa para a coluna, né? A gente pode chamar aqui o naycall, current point 1, nayshift 1, ok? E aí o valor do vizinho vai ser quem? Vai ser a minha imagem nessa linha do vizinho e na coluna do vizinho, ok? Então isso é uma forma simples de ir navegando pelos vizinhos. Dado o índice do vizinho, eu tenho quanto que eu tenho que andar, e aí eu pego a coordenada do ponto atual e somo com esse shift que eu tenho que andar, eu vou ter a coordenada do meu vizinho. E aí eu olho o valor desse meu vizinho na imagem, eu tenho o valor dele. Se esse valor for 1, eu retorno esse novo vizinho. E lembrando que eu tenho que retornar é o novo ponto, aqui, que eu tenho que retornar o novo ponto e o índice, o último índice que eu olhei do meu vizinho. Então eu retorno uma tupla aqui com a posição do meu vizinho, que é a linha e a coluna dele, e um outro valor que é o índice atual, que é o vizinho que eu estou olhando atualmente, certo? Se não, eu tenho que olhar para o próximo vizinho, certo? Se eu não encontrei um valor, se o meu vizinho não tem o valor 1, eu vou para o próximo vizinho. Aí eu poderia, a princípio, fazer isso daqui, né? Current index é igual a mais current index. A única coisa que tem que lembrar aqui é que esse índice dos meus vizinhos é circular. Então, por exemplo, se eu comecei aqui no índice 6, eu vou ter que somar 1 para ir para o próximo 7, e depois eu vou ter que ir para o 0 de novo. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa aqui que mesmo que se eu estiver no 7, eu tenho que voltar para o 0. Para fazer isso, basta, ao invés de eu só somar um valor aqui, o que a gente pode fazer é somar o current index mais 1 e o módulo da divisão por 8. Ou melhor, o resto da divisão, né? Não o módulo. Em Python, o símbolo de resto da divisão é a porcentagem. Então, eu somo 1 no meu índice, faço o resto da divisão por 8, eu vou ter sempre um valor entre 0 e 7, certo? Porque, lembrando, né, o resto da divisão, se eu tenho o valor 6, o resto da divisão por 8 vai ser 6. Se eu tenho o valor 7, o resto da divisão por 8 vai ser 7. Se eu somei 1 e agora eu tenho 8, o resto da divisão por 8 é o valor 0, e aí eu voltei aqui nos índices que eu tinha. Então, isso é uma técnica tradicional, né, que se eu tenho uma lista circular assim, eu divido pelo tamanho da lista, pego o resto da divisão pelo tamanho e eu tenho os índices corretamente. Ok? Então, resumindo aqui o que a gente fez, né? Voltando. Nós temos o mapeamento dos vizinhos, adicionamos zeros na imagem, né? Encontramos o primeiro pixel do objeto. Nós temos o ponto atual e os pontos de contorno. E o vizinho que a gente vai começar a olhar. Então, para esse ponto inicial, nós olhamos o próximo vizinho. Quem que é? O próximo vizinho, nós vamos percorrer todos os vizinhos daquele pixel atual, olhar qual o valor dele. Se o valor dele for 1, a gente retorna esse novo vizinho e qual o índice desse vizinho. Se não, a gente continua procurando, vai para o próximo vizinho e assim por diante. Dá para ver aqui que vai dar erro, por exemplo, se o nosso componente tiver um único pixel, certo? A gente vai ficar procurando aqui e nunca vai achar ninguém. Mas aí, é claro, dá para adicionar outras verificações, porque é um caso bem específico, né? Um componente de um pixel. Mas, supondo que é um componente ali que possui alguns pixels conectados, nós vamos percorrer aqui, achar o próximo vizinho, vai ser retornado esse próximo vizinho e qual o índice dele. E aí nós passamos esse último índice pelo mapeamento, para achar onde a gente tem que começar a buscar o próximo vizinho. Se nós estamos começando a repetir os pontos, né, as transições nós paramos. Se não, nós adicionamos esse novo ponto no contorno e olhamos para o próximo ponto. E aí tem um ajuste aqui para reduzir em 1 os índices das linhas e colunas, porque nós adicionamos 0 na nossa imagem aqui, né? Ok? Tá certo. Então agora a gente vai ler uma imagem de exemplo, que eu já salvei aqui, uma imagem do awi.tif. A gente pode ver essa imagem aqui. Faltou ver. Que é uma imagem que tem um componente. E aqui, de novo, nós podemos aqui imprimir o np.unique para verificar os valores únicos e, como usual, ele leu como 0,255. E nesse algoritmo, provavelmente não daria problema, a gente não tem uma igualdade com 1 aqui. Na verdade, a gente tem, né, aqui. Então, ele está assumindo também que a imagem está com os valores 0 e 1. De novo, seria fácil generalizar esse algoritmo,
Por exemplo, a gente poderia pôr aqui não é igual a 0 ou algo do tipo. Ou verificar se ele é igual a 1 ou 255, certo? Não é nada difícil, mas de novo, eu só quero reiterar que é importante dar uma olhada nos valores da imagem antes de fazer o processamento. E é usual nós garantirmos que a imagem é 0 e 1 mesmo de valores, para simplificar. Então, nós fazemos a mesma coisa, imagem mark 0, .astype, np.int8, nós temos a nossa imagem, que vai ser esse cara aqui. E aí nós podemos calcular o contorno da imagem, chamando img e image contour, como que a gente chamou lá? É img contour, né? Img contour, passando essa imagem. E aí lembrando, esse contorno aqui ele vai ser uma lista com os pontos da minha imagem. Bom, eu vou executar a função primeiro só para ver se existe algum erro, porque a função ela é complexa, né? Ela tem bastante coisa ali. E aí ele vai demorar um tempinho, porque ele tem que percorrer todo o contorno daquele objeto, né? E aí, para plotar esse contorno do objeto, para a gente verificar se ele está correto, o que a gente vai fazer aqui, depois de calcular o contorno, é converter ele para um array. Então ele é uma lista, a gente vai converter ele para um array NumPy. Então, uma lista de pontos vai virar um array de pontos. E aí a gente vai mostrar esse contorno aqui, plt.figure. Nós vamos criar um subplot. E o porquê desse subplot vai ficar claro mais para frente. A gente vai criar uma figura. E aí nós vamos dar um plt.plot de quem? Do contorno, todas as linhas coluna 1. Que lembrando, a primeira... Se a gente tem um plot... Que aqui qual que é o objetivo aqui, né? Nós temos a figura da imagem e nós vamos dar um plot dos valores de contorno para ver se esse contorno vai ser igual ao objeto da minha imagem. Então, se for igual é porque eu calculei o contorno com sucesso. Então, eu tenho esse contorno. E aí, o contorno, ele vai ter, na primeira coluna, os valores é um pouco confuso. Na primeira coluna do contorno vai ser as posições das linhas do contorno. E a segunda coluna vai ser as posições das colunas. E quando eu estou plotando um valor, o eixo X tem que ser o eixo vertical, né? Ou melhor, o eixo horizontal. No eixo horizontal, eu tenho as colunas do meu contorno. E no eixo vertical, eu tenho as linhas do meu contorno, certo? Então, para plotar esse contorno, eu vou plotar as colunas em X e as linhas em Y do meu contorno. Ok? Bom, e na verdade, aqui é cont, eu estava escrevendo errado, eu não chamei de contour, a gente chamou de contour acho que lá em cima, né? Mas aqui é cont que a gente definiu, então a variável tem que ser cont, aqui de contorno. Então é todas as linhas, as colunas do contorno e as linhas. E tá demorando bem mais do que esperado para executar. O problema aqui é que o imgpad a gente usou img aqui, então na verdade tinha que ser imgpad, né? Tava errado aqui, né? Foi passado como imgpad a imagem, a gente usou img. E uma coisa ruim do notebook é que, por que ele não deu erro, né? O img não está definido dentro dessa função. O caso é que, como ele compartilha a memória entre todas as células, ele usou o img que estava aqui fora definido. Então, aqui na verdade é imgpad. Então a gente tem que cancelar a execução desse cara, o interrupt. E aí a gente define de novo aqui a função e o plot. Ok. Então, nós temos aqui o contorno que foi calculado, foi transformado em array, e aí a gente plotou as colunas do contorno e as linhas do contorno, que ficou esse cara aqui. Uma coisa que é ruim é porque a imagem ela tem um certo tamanho e o eixo aqui do gráfico dá para ver que ele está desigual, né? Ele é mais largo e ele tem uma altura menor. Para fazer com que os eixos do Matplotlib tenham o mesmo tamanho exatamente, nós usamos esse parâmetro aqui, que é o aspect, é igual a equal do Matplotlib. Quando a gente faz isso, ele garante que o tamanho do meu array y é o mesmo tamanho do meu array x, não importa o tamanho da minha figura, e aí a gente tem um formato parecido.
Ok, a gente ainda tem o objeto, só que dá para ver, ele está meio diferente, certo? Aí o problema, nós temos uma outra questão, né, que é o fato que as colunas estão certas, mas as linhas, tem que lembrar que numa matriz nós temos as linhas tendo zero lá em cima. Já num gráfico, nós temos o zero começando aqui embaixo, né? Portanto, essa figura do gráfico aqui plotada, ela está espelhada em relação à minha imagem aqui de cima. Uma forma de resolver isso é simplesmente inverter os valores em y. Para mim inverter, o que eu posso fazer? img shape 0 menos count 0. Aqui eu estou pegando o número de linhas da minha imagem e subtraindo as linhas do meu contorno. Ou seja, se meu count tem o valor 0, um pixel 0 no contorno, isso aqui vai virar o img shape. Se meu count tem um valor bem alto lá, por exemplo, 45, isso aqui vai virar um valor próximo de 0, porque a minha imagem tem tamanho aqui mais ou menos 45. Isso aqui vai virar um valor próximo de 0. Então isso aqui eu estou espelhando a minha imagem não, né? O meu contorno que eu encontrei. E aí se eu plotar isso daqui, eu tenho realmente a minha imagem original e agora eu tenho um gráfico com o contorno do meu objeto, exatamente como ele está ali na minha imagem original. Ou seja, eu consegui encontrar o contorno do objeto. E aí eu posso, por exemplo, se eu quiser, plotar esses contornos como um sinal. Então a gente vai plotar aqui as linhas e colunas desse contorno, plt.plot, count, todas as linhas e todas as colunas. Nós podemos aqui ter, então, como que as linhas do meu objeto estão variando ao longo do contorno, como as colunas estão variando. Isso aqui é só para mostrar que realmente esse count é um sinal, dois sinais na verdade, né, nas linhas e colunas, representando o contorno paramétrico do meu objeto. Aí lembrando, eu posso suavizar esse sinal e aí reconstruir a minha imagem. Eu posso fazer várias coisas que eu quiser, derivar para achar a curvatura desse sinal, calcular perímetro e assim por diante, né? Eu posso fazer várias coisas interessantes com esse contorno paramétrico que foi calculado. Ok? Então era isso. É um algoritmo também, não é tão complexo, mas ele tem alguns detalhes aqui para que eu tentei até fazer para deixar um pouco mais simplificado, mas espero que esteja bem claro a ideia dele.